ferozes olhos, este caçador solitário é conhecido em algumas partes da África como o Homem-Lobo. Mas seu nome verdadeiro é Proteles listrado. Na realidade, tem muito pouco de lobo, pois sua única presa é o cupim. Um estranho insetívoro. O montículo é defendido pelos cupins-soldado, que, carregados de veneno, o lançam em qualquer intruso que se aproxime. Um besouro rola-bosta afasta-se em seguida depois do ataque. O arsenal químico dos cupins-soldado é suficientemente poderoso para repelir insetos de tamanho superior ao seu e bastante nocivo de modo a não representar uma tentação à maioria dos mamíferos. Uma rara exceção é o Proteles listrado. Mediante um misterioso processo, o Proteles desenvolveu um antídoto para a química do cupim-soldado, mas prefere nutrir-se dos operários que não são venenosos e estão mais afastados do fortaleza. Em uma só noite de caça, um Proteles engolirá mais de 250 mil cupins. Estes cupins atingem um excedente populacional no final das estações chuvosas. As colunas de operários permanecem ao ar livre na superfície e têm uma escolta de soldados venenosos. O destacamento que se encarrega da forragem para a alimentação pode alcançar a casa de milhões de insetos. Sua missão é nada menos do que agrupar os talos de capim seco. Os finos talos são cortados com as potentes mandíbulas em fragmentos diminutos e transportados ao montículo para ali serem armazenados. Alimentarão a colônia durante a época em que haja escassez de capim. Sensíveis tanto à luz do sol como às baixas temperaturas, os cupins se veem obrigados a passar prolongados períodos nos cupinzeiros quando o inverno se aproxima e o clima torna-se mais frio e seco. Nos meses de inverno, o Proteles listrado passa por grandes dificuldades, pois sua principal fonte de alimento torna-se escassa. Deve aventurar-se a sair mais durante o dia e a conformar-se com os poucos cupins que encontra. Outros animais, como os esquilos terrestres ou os chacais, sofrem menos, pois sua dieta é mais variada. Os Proteles dependem exclusivamente de sua diminuta presa que se encontra na savana africana, onde os cupins podem ser encontrados. O Proteles macho comparte seu território de cerca de 2 km² com uma fêmea. Mantém-se distante um do outro, dormindo em tocas separadas. Os Proteles marcam os limites do seu território com uma secreção especial que deixam em intervalos como se fossem as estacas de uma cerca. Estas marcas são uma advertência e uma ameaça que afugenta os intrusos. Ao mesmo tempo, protegem os cupinzeiros que são fundamentais para a sua sobrevivência. O odor do macho é mais duradouro à medida que se aproxima a época de acasalamento, deixando um forte odor no capim por mais de uma semana.
macho analisa o odor deixado pela fêmea, que, quando no cio, também produz uma secreção. Quando o macho o percebe, deposita sua marca a fim de despistar os outros machos e poder, assim, conquistar a fêmea. Às vezes acontece que outro macho também capta o cheiro da fêmea, iniciando o ataque. Depois de perseguir o intruso até os limites de seu território, o macho volta para sua companheira. Está pronto para o acasalamento. No entanto, a fêmea parece não estar preparada. Assim que ele a segue, esperando uma mudança de comportamento. Por fim, o macho desiste e parte em busca de outra fêmea que queira acasalar. Apesar do inverno, as últimas horas da tarde oferece, durante alguns minutos, suficiente calor para que os cupins possam sair. O agudo sentido de olfato do prótelis o conduz até uma massa de cupins em movimento. Precisa trabalhar só para que possa localizá-los com maior precisão. Uma vez detectados, os cupins são um objetivo agradável e saboroso para o prótelis. O prótelis é capaz de tolerar seu repelente químico e consome milhares de cupins antes que estes, em retirada, alcancem a segurança do seu montículo. Este banquete em território estranho foi um verdadeiro presente. De repente, seu banquete é interrompido com a chegada de outro prótelis. O recém-chegado é o dono do território. O intruso eriça seu pelo tentando intimidar o rival. Mas, como é de costume nestes incidentes, o intruso é repelido e expulso com latidos ameaçadores. Em seu território, este macho dispõe de uns 10 pontos onde defeca. Como são lugares que visita com frequência, constituem uma magnífica localização para as marcas de cheiro. As cabeças dos cupins-soldado permanecem intactas nas fezes do prótelis e seu cheiro químico persiste. Desta forma, os prótelis utilizam lugares bem definidos para que o cheiro dos cupins mortos não se confunda com o dos vivos. O pássaro formigueiro aproveita-se do aguçado olfato dos prótelis para encontrar comida, embora só se nutram de cupins operários. Durante vários dias, o macho visitará regularmente a sua fêmea e a seguirá para ver se ela está disposta a acasalar. Os prótelis representam 3% dos mamíferos monógamos. No entanto, da mesma forma que a maioria dos machos, se apresenta a oportunidade de acasalar com outra fêmea, não a deixará escapar.
Depois de alguns dias de frustração, por fim tem lugar o acasalamento. Nesta posição, são capazes de permanecer até 4 horas. Até mesmo quando termina o acasalamento, o macho insiste em seguir a fêmea. Ele será sua sombra até que o cio desapareça, e desse modo ele impedirá que outro macho tente acasalar com a sua fêmea, garantindo que os filhotes sejam seus. No final de 4 meses, chega o verão e nascem as crias. Os filhotes permanecem na toca enquanto a mãe, de plantão do lado de fora, espera a chegada do macho para só então sair e alimentar-se. Esta noite, a rotina foi alterada, pois a prole decidiu aventurar-se e sair. No total, são 4 filhotes que medem 15 centímetros. Quando atingirem a idade madura, poderão atingir 45 centímetros de altura. Longe do reduzido espaço da toca, os filhotes podem mamar mais comodamente. O macho chega para substituir a mãe na vigilância. Mostra-se desconcertado ao ver seus filhotes pela primeira vez. Ao contrário da fêmea, ele nunca entrou na toca. Enquanto o macho se aproxima prudentemente, a fêmea o recebe com suspeita e pelos eriçados. Trata-se de um casamento por conveniência. A enorme coruja real, um perigoso predador, está à espreita, esperando que os filhotes estejam desprotegidos. Apesar da fria recepção, o macho volta para protegê-los. Os filhotes lhe necessitarão enquanto forem vulneráveis. Pela primeira vez, nos momentos de lazer, o macho poderá observar as suas crias. Tendo seguido sua fêmea de perto, tem certeza que são seus. O macho e a fêmea, embora compartam o mesmo território, só cooperam na época da reprodução. O macho passa até 6 horas por noite protegendo os filhotes. Qualquer ruído que ouve na escuridão pode representar um perigo. A fêmea alimenta-se rapidamente, pois tem que voltar para dar de mamar às crias. Neste curto espaço de tempo, chega a consumir milhares de cupins. Embora tenha sido o cheiro dos cupins operários que lhe atraiu, uma vez perto, o Proteles prefere confiar na sensibilidade de seu ouvido para rastrear o movimento de suas presas. À medida que transcorre o verão, os filhotes começam a investigar tudo que se move. Acompanham de perto a caminhada de uma formiga condutora. Instintivamente, tentam matá-la.
Um chacal nota a presença dos filhotes, mas a fêmea o afugenta. O chacal é o pior inimigo do Proteles listrado. Se a toca não estivesse protegida, certamente atacaria e mataria os filhotes. As nuvens acumulam-se. Tem lugar a primeira das grandes tempestades do verão. Os filhotes amontoam-se inquietos na entrada da toca ao se depararem com uma forte tempestade. Quando a tempestade acaba, a fêmea sai em busca de comida. Passada a chuva, a savana retoma sua vida. Na toca, os filhotes observam o sol do entardecer. Próximo dali, trazida pelas chuvas, uma cobra venenosa busca seu companheiro. A cobra desaparece dentro da toca. Surpreendida pelos filhotes, retrocede, mas deixa sua marca mortífera. Apenas 3 dos filhotes saem, a fim de comprovar que realmente se foi. A chuva estimulou também a atividade dos cupins. Os operários preparam um montículo para o momento em que os machos e as fêmeas sexualmente adultos voarão. Durante apenas 20 minutos, os alados, assim são chamados os que podem voar, saem do montículo em número realmente impressionante. Ao aterrissarem, perderão suas asas e fundarão novas colônias. Para os proteles, os alados são um delicioso manjar. O macho abandonou seu posto de plantão na toca e junta-se à fêmea para o banquete. Os proteles são criaturas solitárias acostumadas a comerem sóis. Em pouco tempo, a fêmea com o pelo eriçado afasta o macho. Sóis e desprotegidos, os filhotes brincam junto à toca. Já não temem a tempestade, mas não sabem que o verdadeiro perigo são, em realidade, os predadores. Dois chacais detectaram o cheiro dos filhotes. Aproximam-se silenciosamente, verificando se não há nenhum adulto vigiando.
Os filhotes refugiam-se na toca com a esperança de estar a salvo. Nesta idade, os proteles já dispõem de dentes muito afilados. Defendem-se como podem. No entanto, os chacais estão famintos e são perseverantes. Ignorando o drama, o macho regressa para junto dos filhotes. Na entrada da toca, detecta o cheiro dos chacais. Dentro, encontra 2 filhotes inquietos e assustados. Um dos filhotes desapareceu. Por ter abandonado a vigilância, mesmo por poucos momentos, a família perdeu um dos seus membros. Para criaturas solitárias e tão singulares, o macho continuará sendo um pai extraordinário. Quando a fêmea regressa para amamentá-los, praticamente não nota a presença do macho ainda nervoso. Este sai em busca de alimento 1 hora antes do amanhecer. Após as chuvas e durante alguns dias, os cupins aproveitarão o terreno úmido para reconstruir e ampliar seu cupinzeiro. Os filhotes, com quase 4 meses, começam a apreciar os cupins. Embora ainda não estejam desmamados, aprendem a alimentar-se sozinhos. Dentro de 1 mês, já serão criaturas quase independentes. Voltarão para junto da genitora apenas para dormir. Os filhotes não precisam mais da estreita vigilância do genitor pai. Assim, este poderá passar mais tempo protegendo o território e a fonte de alimento de sua família. Com o objetivo de identificar com mais precisão o cheiro dos cupins, os filhotes devem estar sozinhos, como fazem os seus genitores. No próximo verão, suas caçadas noturnas constituirão um convite para a criação de seus próprios territórios. Buscarão na savana uma região em que haja uma densa população de cupins e que não pertença a nenhum proteles do mesmo sexo. A estação das chuvas anuncia que chegou o momento dos filhotes abandonarem a casa dos genitores. Percorrerão muitos quilômetros distante do território em que se criaram, seguindo o cheiro desta diminuta criatura, o cupim da savana, do qual depende a sua sobrevivência.